Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Estamos juntos aqui, São Januário. Pega aquela frase lá, o Vasco é gigante desde 1898. Nós estamos aqui na sala de recuperação. A sala de entrevista está sendo reformada e aqui será, daqui a pouco, a entrevista coletiva do técnico Maurício Souza depois do empate em 1-1 com a equipe do Ituano aqui em São Januário. Vamos falar desse jogo, quero dar a minha opinião. Vamos colocar também a entrevista do Maurício e também trechos da festa do Alex Teixeira aqui em São Januário antes da bola rolar. Mas antes eu te peço para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, a descrição está aí embaixo, e também você marcar o sininho. Sempre que eu postar um vídeo você vai receber a nossa notificação, tá certo? Então a gente vai falar tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta aqui direto de São Januário para falar do Vasco da Gama, empate em 1-1 com o Ituano. 20 mil pessoas estiveram por aqui. A imprensa já se posiciona esperando o técnico Maurício Souza. Mas o jogo, hein? O que você achou? Você gostou, não gostou? Foi bom, foi ruim? Meu amigo Pedrosa, vem cá. Opa. Fala aqui comigo. Tudo bem? Vamos falar nesse microfonezinho aqui. Vamos lá, meu querido. O que você achou do jogo? Olha, o Wellington, o Vasco só jogou mesmo durante os últimos 15 minutos do primeiro tempo. Eu acho que o Vasco criou algumas oportunidades com o Raniel ali de cabeça, perdeu uma com o Eric antes do gol do Ituano. Duas bolas na trave, enfim. O time até criou chances, mas o que a gente vê é uma queda de rendimento num geral. É um time que nos últimos jogos teve muita dificuldade defensiva e a dificuldade defensiva do Vasco é algo que não acontecia, muito pelo contrário, era um pilar. O estilo de jogo mudou para mim também, na minha opinião. Acho que está um jogo mais propositivo. Isso tem dificultado para os jogadores do Vasco. A queda de rendimento é clara. Hoje, de linha, só o Andrei salvou de fato. Jogou muito o garoto, porque tem muita qualidade. E o Yuri também, e o Yuri também, porque assim, o Yuri é um cara que pega, que marca, que vai dentro. Mas eu digo mais na parte ofensiva, que é onde o Vasco precisou. Esse time não virou nenhum jogo do Campeonato Brasileiro Série B jogando. Então, assim, é uma equipe que tem dois laterais defensivos, o Gabriel Dias e o Edmar, e não consegue propor jogo. O Gabriel Peck fez um jogo muito abaixo do esperado também. Raniel é muito lento, Nenê não jogou nada também, a verdade é essa, dentro no seu aniversário. Então, assim, a queda de rendimento do Vasco é clara. Isso não tem como negar. E a gente olha para o banco, hoje tivemos que colocar os dois meninos, né? O Marlon Gomes e também o Eguinaldo. O Eguinaldo até, o De Aranha, na produção da Super Rádio Tupi, gostou, achou ele ensaboado e tudo. É um moleque que até o ano passado jogava na pelada. Lá na várzea, né? E é isso aí. Aí entrou o Marlon Gomes, eles foram relacionados para a partida contra o Sampaio Corrêa, não entraram, e nesse jogo agora o Vasco precisando, até pelos desfalques também do Palácios, do Figueiredo e do Getúlio, acabou colocando os garotos. Eu gostei, tá? O Marlon Gomes até entrou numa fogueira, porque ele ficou ali de último homem enquanto o Vasco atacava, e o Eguinaldo jogou de ponta, que nem é a posição dele, ele é centroavante. Então o Raniel continuou em campo e ele fez ali uma fogueira de fato. O gol do Vasco sai de um lance onde o Marlon Gomes acaba tendo um lance ali de lucidez, mas na minha opinião, eu acho que são dois jogadores que ainda precisam maturar. Eles não são soluções para o Vasco. É isso aí. Fala o nome do seu canal aí, Pedrosa. Canal do Pedrosa aí no YouTube, youtube.com/canal do Pedrosa, Twitter @Pedrosa e no Instagram @LucasPedrosa94. Esse é o cara, hein? Tamo junto. Esse aqui que é o cara. Você é meu professor, vira. Nada, que isso. Ele me dá aula aqui no YouTube. Faz assim, faz assado. Jamais. Eu aproveito bem. Tô aproveitando. Pedrozinho, um abraço. Tamo junto, ídolo. Você é fera. Obrigado. Vamos pra coletivo. Vamos para coletivo. Bem, eu concordo com a opinião do Pedrosa. Vi também esse jogo aí. O Vasco caiu de produção. E uma outra coisa que a gente precisa falar. Aprovada a SAF do Vasco da Gama, nós vamos ter mudanças. Entrando aí o pessoal da 777, tudo indica que uma nova comissão técnica virá. Então, não adianta o torcedor ficar pedindo ao Jorge Salgado agora para demitir o técnico Maurício Souza, porque acho que isso vai acontecer naturalmente. E digo desta maneira por causa
do próprio Zé Ricardo, que foi embora lá para o Japão porque não teve a certeza de que daria continuidade no trabalho dele. Então, é esse o assunto. Antes de ver a entrevista coletiva do técnico Maurício Souza, suas considerações, vamos ver então trechos que eu gravei, né, ali no campo, do Alex Teixeira, sendo recepcionado pela torcida do Vasco da Gama. Que festa bonita. Vamos ver. Acho que tu vai entrar agora aí. Hã? Vai dar a volta ou não?
prometer a correr por ele dentro de campo e estamos juntos com o acesso. Você consegue explicar pra gente o que você sentiu, não só de estar aqui, mas com sua família, né? Porque você tem uma relação com aqui, mas você volta ali com as suas filhas também. A emoção é muito grande. Por quê? Porque minha família é toda vascaína. Depois de 12 anos voltar aqui a esse estádio é emocionante demais. Estou muito feliz por isso. Como é que vai ser agora o torcedor aí pra esse jogo de logo mais? Cara, a gente tem que pressionar, a gente tem que estar jogando em casa, a gente tem que meter pressão no adversário e junto com ele a gente pode ter a vitória. Dá pra pegar a chuteira aqui? Ainda não. Daqui a 2 semanas a chave está em campo. Continua com a produção. É, exatamente isso. Pode ser antes, pode ser um pouco depois, mas do Vasco da Série B, o que você tem para dizer para esse time, para trazer para esse time nessa temporada? Eu saí novo, né? Saí com 19 anos, estou voltando com 32, mais experiência. Vou passar toda a experiência que eu tenho lá de trás também. Então é lutar dentro de campo. Sabemos que a Série B é bastante competitiva, mas nós somos Vasco, a gente tem que subir. Esse ano a gente tem que subir de qualquer jeito. O tempo te fez bem, pra mim nem tanto, mas pra você. Com certeza, deu uma melhoradinha, né? Mas o importante é rever essa torcida maravilhosa. Minha família tá aqui, então é uma emoção muito grande. Valeu. Tira mais uma aqui. Na Cruz de Malta. Mais a última imagem dele no campo. Agora a próxima partida no campo. Então, que festa bacana, né? E depoimentos também do Alex Teixeira na beira do campo, bastante emocionado, com a mãe, a dona Antônia, com o pai, o seu Edson, com o irmão, o Edu, né? Com as filhas, as duas Marias, a esposa, né? E foi muito legal. E vem aí o Alex Juninho, daqui a pouquinho vai nascer o terceiro filho do Alex Teixeira. O Vasco precisa pagar lá na FIFA para ter a inscrição do Alex e de outros jogadores que vierem a ser contratados, até porque deve cerca de R$1.400.000 ao Sapinto, ex-técnico português, pagando lá na FIFA ainda essa semana, me disse o Carlos Brasil, o Vasco vai poder então inscrever os atletas. Boa noite, Maurício. Lucas Pedrosa do SBT. A queda de rendimento do time ela é clara nos últimos jogos. É uma equipe que, quando você chegou, estava invicto, estava com o caminho pavimentado e a gente sabe que o desafio é muito grande. A pressão hoje também é muito grande por conta da torcida. Você ouviu tudo o que aconteceu. O que o Maurício pode falar para a torcida do Vasco para que cantos como o que aconteceram hoje não aconteça mais? Como explicar e dar certeza para essa torcida de que o Vasco vai subir nesse ano com um turno pela frente? Eu não considero que a equipe tenha caído tanto de rendimento como você falou. Eu acho que hoje o Vasco fez um jogo para vencer. O Vasco teve o tempo todo em cima do adversário. Criou situações, né? Esbarramos numa defesa bem postada. Tomamos um gol num lance onde a gente poderia ter feito o gol, na verdade. O gol se desenhou para a gente numa transição, a gente acabou tomando o gol. É claro que isso dificulta, né? E aí o Ituano se fechou mais ainda. Porém, o Vasco acaba o turno em segundo colocado. Terceiro, por causa de número de vitórias. Segundo colocado. Segundo ou terceiro? Que eu saiba, segundo, não? Acaba em segundo colocado. Sempre que o Vasco acabou o turno no G4, o Vasco subiu. Então, o que eu posso falar para a torcida é que ela continue nos apoiando como ela fez hoje, que ela continue enchendo o São Januário como ela fez hoje, que ela continue dando crédito, porque é um grupo trabalhador, um grupo unido, um grupo que sabe da responsabilidade. E quanto aos gritos, não me incomoda, eu prefiro até que eles venham para mim. Vem para mim, liberem os jogadores, entendam que os jogadores estão ali tentando fazer o melhor, né, porque o intuito de todo mundo aqui no Vasco é subir.
Maurício, qual que é o objetivo? Você hoje trabalha com o grupo para ser campeão ou você faz aquele campeonato retrovisor olhando para o quinto colocado em termos de pontuação? Como que você trabalha isso? Eu já falei algumas vezes que a Série B, na minha opinião, são 4 campeões. O objetivo principal do Vasco é voltar à Série A. Esse é o principal objetivo. Mas se tratando de Vasco, não tem como a gente não olhar para a primeira colocação. Toda e qualquer competição que o Vasco disputa, a gente vai entrar para ser o campeão. Só que na Série B, 4 tem essa chancela de subir. Então, o que eu falo é o seguinte, se a gente não conseguir ser campeão, que a gente esteja entre os 4. Que para a gente também vai combinar com um título. Sem desmerecer em nada a Série B, mas a grandeza do Vasco, um título da Série B representa muito pouco. Eu acho que o Vasco pensa em disputar títulos muito mais importantes no cenário nacional e mundial. Então, é claro, né, pela grandeza do Vasco também, nos empurra a buscar o título. Mas, sem dúvida nenhuma, isso não é o mais importante. O mais importante é que o Vasco, no ano que vem, esteja na Série A, mais bem estruturado e que possa, aí sim, estar pensando em títulos que realmente são importantes para a história que o Vasco tem. Maurício, Felipe Rocha do Lance. São 35 pontos nesse primeiro turno. Queria que você projetasse pontos e de que maneira que o trabalho precisa se desenvolver nas próximas rodadas para que esses pontos sejam conquistados. São, de vantagem para o quinto colocado, 7 pontos. Eu acho que o quinto colocado está muito mais preocupado com a gente do que a gente com o quinto. São 7 pontos, uma vantagem considerável. Se inicia um segundo turno agora, né? Nós temos as nossas contas, a gente sabe o quanto a gente precisa fazer de pontuação para chegar, né? Nós temos o nosso planejamento de equipe a equipe. É claro que a gente pensa em ganhar todos os jogos, mas a gente vê, só não vê quem não quer, né? Ou quem só quer criticar, que é uma Série B extremamente difícil, jogos extremamente pesados, né? Duas equipes que estão no G4 não conseguiram vencer os seus jogos também. Isso, a gente sabe que precisa vencer para conseguir se manter no G4 e buscar a classificação. Essa é a nossa projeção. E pouco a pouco, hoje eu vi um time que conseguiu desenvolver um pouco mais, um time que conseguiu trocar mais passes, um time que conseguiu criar mais situações de gol, um time que hoje, eu sei que isso não é o mais importante, mas que conseguiu recorde em troca de passe, chegada no terço final. Enfim, tudo isso mostra que a equipe está buscando evolução. Podemos lançar 2 garotos da base, né, que entraram muito bem no jogo. E o Vasco vai buscando. A gente vai dando ao Vasco aquilo que a gente tem de melhor. Boa noite, Maurício. Clara, da TNT. O PEC vem tendo bons jogos, mas hoje acabou saindo vaiado daqui. Como é que você viu essa atuação e como que você vê o Alex se encaixando nesse time? Eu tenho conversado muito com o PEC, né? O PEC é um jogador que ele foi formado jogando muito mais pelo lado oposto, pelo lado direito, né? Ele gosta muito mais de jogar. É um jogador que se cobra muito. Ontem mesmo a gente teve um papo, eu falei com ele sobre o que eu imaginava, o que eu pensava do jogo, como eu acho que ele poderia se desenvolver. É um garoto, né, que realmente sente as críticas, falou comigo ontem, né, de como ele tem, às vezes, se sentido ansioso em algum momento da partida. Porém, nós temos que entender que é um garoto de apenas 20 anos e que conviver com as vaias não é fácil. Mas é um garoto de personalidade, né, e tem todo o nosso apoio. Eu não reputo a um ou outro jogador uma má atuação da equipe, né? Eu acho que quando a equipe toda realmente estiver muito bem, o PEC vai dar sua contribuição melhor do que ele vem dando, né? E a outra pergunta, o Alex, eu já comentei, o Alex é um jogador versátil, né? Eu tenho que conversar com ele ainda para saber aonde ele vai se sentir melhor, mas ele é um jogador que pode jogar tanto aberto pelo lado esquerdo do campo, como um 10 por dentro e até mesmo um 9, que é um 9 de mais movimentação, não um 9 que fica preso entre os zagueiros, um 9 que vem, né, que a gente fala um 9 de desmanche, um 9 que vem participar mais do jogo por dentro. É um jogador que tem muita qualidade, a partir da conversa eu vou saber onde ele mais se sente à vontade, para a gente aproveitar ele da melhor maneira possível. Boa noite, Maurício. Gabriel Rodrigues, do Esporte News Mundo. Veio uma semana de uma sequência de lesões, você perdeu o Getúlio, perdeu o Figueiredo,
Palácios. Teve que usar hoje o Aguinaldo, o Marlon Gomes, garotos, né? 17 anos, o Aguinaldo. Como você vê esse problema do elenco, de lesões, e a gente está com a janela aberta, né? Como você avalia o elenco e a necessidade de reforços, de algumas posições específicas, como você avalia isso? Infelizmente, né, nesses jogos todos que eu dirigi, a gente não conseguiu ainda, por algum problema ou outro, repetir a equipe, né? Isso é uma coisa que realmente tira um pouquinho, né, do conjunto, enfim, do que a gente está tentando. Porém, a gente dá a mesma informação a todos, a gente dá a mesma atenção a todos, a gente quer fazer um grupo bem homogêneo. E com relação à janela, o Vasco está se movimentando. A gente sabe das dificuldades que o clube passa, né, financeiramente falando. Existe um esforço muito grande do Carlos Brasil, com todo o mercado, né, que trabalha no Vasco, buscando nomes. Existem nomes já em conversação, porém a gente tem que esperar ver quais são as possibilidades. Infelizmente a gente trabalha com isso. Então nós temos que valorizar o que está aqui dentro, né? Volto a falar, hoje nós achamos 2 jogadores muito importantes para o elenco, entraram num jogo extremamente difícil, né? Onde o clima já era um clima pesado e conseguiram desenvolver bem. Enfim, eu tenho certeza que o Vasco vai se reforçar, eu tenho certeza que, caso isso não aconteça, a gente vai conseguir arrumar meios dentro do próprio Vasco para continuar dando seguimento ao trabalho, e no final a gente está comemorando o acesso. Maurício, Tébaro do Globoesporte.com aqui. Eu quero aproveitar que você está falando das estreias do Marlon Gomes e do Aguinaldo, e esses 2 últimos jogos do Vasco, contra o Sampaio e agora contra o Ituano, acho que foram jogos com circunstâncias parecidas. O Vasco teve mais posse, precisou propor, o adversário baixou um pouco a linha, né, e tentou levar perigo aos contra-ataques. Acho que dá para dizer que foram jogos com circunstâncias parecidas. Por que no último jogo os meninos não entraram e entraram hoje? O que tem de diferente? E aí eu queria que você, claro, desenvolvesse mais sobre a atuação deles, que acho que foram 2 boas notícias hoje, as atuações do Aguinaldo e do Marlon Gomes. Simples, porque no último jogo nós tivemos 4 substituições que não foram nem de ordem técnica, nem de ordem tática. O Nenê foi para jogar 45 minutos, né? O Anderson tinha um cartão amarelo e não estava se sentindo bem. O Quinteiro saiu com cãibra, isso no jogo contra o Sampaio, tá? Estou respondendo a tua pergunta. O Quinteiro saiu com cãibra e o Peck teve uma noite em estado febril, né? Então, das 5 substituições que eu tinha, 4 foram feitas porque eu precisei, naquele momento ali, fazê-las não por ordem técnica e tática. E também entendi que aquele jogo, o campo que era, entendi, na única que eu tinha, que não era jogo ainda para nenhum dos dois. Preferia que eles estreassem em casa no outro cenário. Só que pelo desenvolver, do que eu tenho visto ele treinando, são jogadores que estão aí buscando espaço, têm personalidade, que querem fazer parte do elenco profissional do clube. Então hoje eu achei que era o momento de lançá-los, e eles deram conta, né? Isso é para a gente fortalece não só, né, o que eles fizeram hoje, mas o trabalho que o Vasco faz na base, que a gente sabe que a base do Vasco é uma base muito forte, né? Então, dar os parabéns ao Igor pela forma como os garotos se comportaram, que é o treinador do Sub-20, e falar que é isso, toda vez que a gente precisar de jogador, a gente vai olhar para dentro também. Maurício, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Queria que você fizesse uma projeção da próxima partida, a partir de sábado, contra o Vila Nova, que é o lanterna da competição. O lanterna da competição, acabou de empatar com o Sport, né? Jogando fora de casa. A gente não vai com a mentalidade que é o lanterna. Nós temos que ir entendendo que vai ser mais um jogo difícil. Eu preciso entender como é que a gente acaba o jogo, porque a gente acaba o jogo bem exausto, ver o que nós temos, saber como é que o Riquelme vai estar, né? Analisar todo mundo depois que passar pelo departamento médico. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas sempre que o Vasco está em campo, eu creio que o Vasco é o favorito, é assim que eu acredito. Então nós vamos para lá para tentar propor o jogo, para tentar jogar com a bola, para tentar empurrar o Vila Nova para o seu campo, para tentar ganhar o jogo a partir desse modelo que a gente está tentando implementar. E é isso. Cada jogo é uma história e não vai ser fácil, mas nós vamos acreditando muito na vitória.
Boa noite, Maurício. Maicon Ribas do Cariocado. A sua campanha, o aproveitamento do time não está sendo tão ruim, até porque você acabou de falar que terminando o primeiro turno, está na zona de classificação, né, de acesso. E é bem claro nos torcedores aí fora, a chateação deles em relação a você já ter passado por um rival. Você acha que isso também é uma pedra no sapato para você continuar nessa campanha? E você acha que, de repente, conseguindo acesso, essa imagem que eles têm de você pode ser apagada? Eu acho que só vai mudar a partir das vitórias, né? Eu acho que eu vim para cá sabendo disso. Não me incomoda. Eu sabia que isso poderia acontecer em qualquer tipo de revés que nós tivemos. Me incomoda muito mais algumas críticas infundadas de pessoas que não me conhecem, né? E que às vezes esquecem que você tem família, e que não são verdadeiras, são covardes. Mas o grito da torcida, ele está ali para apoiar. A partir do momento que o resultado não vem, ela vai fazer a sua crítica. Então eu não estou preocupado com isso. Eu estou vivendo dentro do Vasco, estou empenhado em fazer o Vasco subir, tenho trabalhado dia e noite para que isso aconteça, e não entro em nenhum jogo de maneira nenhuma pensando em ser ou não vaiado. Se acontecer, eu vou continuar dando o meu melhor. Se eu quero que aconteça, não. Gostaria muito que a torcida me abraçasse. Mas isso não vai mudar a minha maneira de trabalhar, o que eu penso de futebol, como eu quero fazer o Vasco jogar. Isso não vai mudar. Eu vou continuar trabalhando e fazendo o Vasco jogar o futebol que eu acho que vai potencializar a equipe, que sem dúvida nenhuma a gente quer que no final esteja comemorando todo junto o acesso. E se no final disso tudo eles entenderem que tem que me apoiar, eu vou ficar sempre muito feliz. Está gostando do nosso trabalho? Se inscreva. Wellington Campos FC, a inscrição está aí embaixo. Peço também para você habilitar o sininho para receber as nossas notificações sempre que a gente colocar um vídeo novo no YouTube, e dar aquele joinha, dar aquele like, porque isso aí fortalece o nosso trabalho junto ao pessoal do YouTube. Muito obrigado pelo carinho. Direto de São Januário, Wellington Campos, aqui no canal Wellington Campos. Um abraço.